Então agora, pessoal, a gente vai ter a nossa próxima aula, onde a gente vai entender a diferença entre o modelo de efeito fixo e o modelo de efeito aleatório. Primeiro a gente vai entender então o que é o modelo linear aditivo. No delineamento completamente casualizado, né, que foi o que a gente olhou até agora, a gente vai pressupor que a nossa observação y e j vai seguir esse modelo aditivo, né? Y e j, então, é uma variável aleatória, denotada, então, pela iésima e ijésima observação. O mi é o parâmetro comum a todos os tratamentos, que vai ser a nossa média geral. O tal de I é o parâmetro associado ao iésimo tratamento, é chamado então de efeito do iésimo tratamento. E o epsilon e j é o componente do erro aleatório, né, que tem distribuição normal com média a zero e variância sigma ao quadrado. Para a gente entender o uso, né, mais para frente, quando a gente for falar na estimação do modelo, vai ficar, né, de todos esses parâmetros, vai ficar bem claro isso que a gente está mostrando aqui de forma bem empírica, né? Então, imaginem que a gente tem estes dados aqui, tá? E a gente vai avaliar esta observação, a observação 20, tá? Então, o valor y e j é 20, e aí nós vamos ver, neste exemplo aqui, né, quanto que vale cada um desses componentes. Então, a média geral vai ser estimada pela média, né, o MI, né, média populacional, vai ser estimado pela média geral obtida dos nossos dados, que tá aqui, ó, média geral, tá? Que é o y barra ponto ponto, 16, certo? Depois eu tenho mais o efeito do tratamento I. Aqui o tratamento I é a temperatura 25, então eu vou lá, qual é a média da temperatura 25 aqui? 19. Que é a média de 20, 19 e 18 das observações para este tratamento. 19. Então, a média 19, para eu entender qual é o efeito, né, estimar o efeito do tratamento I, eu vou pegar a média desse tratamento menos a média geral. Então, 19 menos 16, 3. Esta é a estimativa, então, do efeito deste tratamento. E por fim, então, né, até aqui a gente soma 19, eu tenho então mais 1 para fechar o 20 da observação. E este 1, então, é a parte aleatória, né, do efeito aleatório, tá? Bom, o nosso tal de I, né, que a gente conhece, então, né, a gente notou ali, né, e deu o nome de efeito do tratamento I, ele é representado pela diferença entre a média do tratamento I e a média geral, né? Lembra que eu mostrei ali para vocês que eu obtive a partir das estimativas, né? Da média do tratamento menos a média geral nos dados, né? Então ele é obtido pela média da população I, ou seja, do tratamento I, e a média geral, tá? Então, sabendo disso, o nosso modelo, né, aquele que a gente tinha acabado de ver, eu posso então trocar, né, esse meu mi mais tal de I por mi de I, porque mi de I é a soma desses dois componentes, né, e é então a média do iésimo tratamento, tá? Quais pressuposições sobre estes efeitos de tratamento tal de I pode ser feito, né? E a gente fazendo essas suposições, a gente chega em dois modelos, então, para análise de variância, tá? Um que a gente já estudou no exemplo da cana, né? Considerando o modelo fixo, onde os efeitos tal de I são fixos e a soma desses efeitos é nula, tá? Então, a gente vai entender e estimar os efeitos, né, para este modelo, e também o modelo aleatório. Então, nós vamos pressupor que as nossas variedades de cana-de-açúcar foram escolhidas aleatoriamente e vamos ver como é que funciona a estimativa nesse modelo. E depois a gente vai ver mais dois exemplos que fica bem mais clara a ideia do que é um efeito aleatório, tá? Então, no modelo aleatório ou no modelo 2, esses efeitos tal de I são variáveis aleatórias, então não são mais fixas, tá? De uma população tal de S, com distribuição normal e são independentes entre si, tá? Distribuição normal média zero e variância sigma ao quadrado de tal, ou seja, a variabilidade dos tratamentos. E isto aqui é mais uma componente, então, que nós vamos querer estimar quando nós estivermos tratando do modelo aleatório, tá? Vamos entender quando é que eu vou ter um caso de modelo efeito fixo e quando é que eu vou ter um modelo de efeito aleatório,
tá? Quando os níveis primeiro, né? Então, para eu ter cada um desses dois exemplos, os nossos níveis dos fatores que estão no nosso experimento podem ser escolhidos de duas formas, né? Primeiro caso, então, o experimentador poderia ter escolhido especificamente os T tratamentos. Então, se a gente voltar lá nas nossas variedades de cana-de-açúcar, A, B, C e D, vai ser um efeito fixo quando o pesquisador tem interesse naquelas 4 variedades apenas. Ele foi lá e escolheu especificamente, né, aquelas 4 variedades, porque o interesse dele estava naquelas 4 variedades. Então, nessa situação, a gente deseja testar a hipótese acerca das médias de tratamento. Ou seja, eu quero identificar se existe diferença entre o rendimento médio daquelas 4 variedades. E não posso, então, estender as minhas conclusões a outros tratamentos, ou seja, a outras variedades que não foram consideradas no meu experimento. Então, as minhas conclusões estão restritas àquelas 4 variedades, tá? Neste caso, a gente poderia estar estimando os efeitos dos tratamentos, tá? Se for de interesse, estimar, então, né, que vai ser obtido, a gente vai ver daqui a pouquinho, obtido a partir da média dos tratamentos. Perdão, a diferença entre as médias dos tratamentos e a média geral. Neste caso, então, quando a gente escolhe especificamente alguns tratamentos para participar do experimento e o nosso interesse está só nestes escolhidos especificamente, esse é um modelo de efeitos fixos. Outra opção, então, é quando esses T tratamentos possam ser escolhidos de forma aleatória, ou seja, os tratamentos que aparecem no nosso experimento foram escolhidos aleatoriamente de uma população maior, ou seja, eu tenho muito mais, pensando no exemplo das variedades, é como se eu tivesse, então, muitas variedades de cana-de-açúcar, e a gente foi lá e escolheu aleatoriamente uma amostra de 4 destas N variedades disponíveis, tá? Então, nessa situação, a gente vai poder estender as nossas conclusões, que a gente vai estimar a partir da amostra dos tratamentos, para todos os tratamentos da população, né? Mesmo os que não estiveram, né, presentes no nosso experimento, tá? Neste caso, os efeitos dos tratamentos, tal de I, são variáveis aleatórias, não são mais fixas, né? E aí, por isso, não tem sentido a gente querer saber informação, né, estimar os efeitos dos tratamentos, porque o nosso objetivo não é saber sobre aqueles 4 tratamentos especificamente investigados, tá? Em vez disso, o que a gente vai querer, né, e a nossa hipótese, né, no efeito fixo, era comparar as médias daqueles tratamentos, daqueles 4. Aqui não. Aqui o nosso objetivo, a nossa hipótese é sobre a variabilidade desses efeitos. Né? Então, a gente vai testar se ela é significativa e estimar esta variabilidade, tá? Neste caso, então, a gente chama de modelos de efeitos aleatórios ou de componentes de variância, tá? Que são as componentes que a gente vai estimar. Né, para a gente entender um pouquinho melhor a distinção, né, entre esses dois modelos. A distinção está, então, no modelo de efeito fixo, uma repetição, se alguém, por exemplo, fosse querer repetir o meu experimento, ele ia colocar os mesmos tratamentos, né? Ou seja, o pesquisador foi lá e escolheu, num primeiro momento, né, especificamente aqueles tratamentos: adubos, espaçamentos de plantio, rações, cultivares, medicamentos. Então, se alguém for lá e estimar novamente, e experimentar, né, replicar novamente esse experimento, ele vai ter exatamente aquelas mesmas 4 variedades, A, B, C e D, certo? Vamos supor que ele queira saber isso em outra localidade, repetir isso alguns anos depois, certo? Então, ele vai repetir as mesmas 4 variedades. Já no modelo aleatório, a repetição do estudo introduziria, né, seria feito a partir de um outro conjunto de T tratamentos, né, desta população disponível, né, porque eu teria lá de novo uma nova escolha de tratamentos, né, uma amostra aleatória desses tratamentos que entrariam nesta repetição do experimento. Quando é que se utiliza isso? Um exemplo mais prático. Quando a gente estuda, por exemplo, a adaptação de uma variedade de trigo em locais, e aí os locais onde ela é testada vão constituir, então, uma amostra de todos os possíveis locais numa determinada região,
Então, imaginem no Rio Grande do Sul, que eu estivesse, então, né, testando, querendo estudar como se adapta a variedade de trigo em diferentes localidades. Então, se eu for pensar, a população de locais disponíveis poderia ser, né, pensando no limite, um infinito, né, uma população muito grande de locais disponíveis. E nós vamos escolher alguns destes locais. O que a gente quer saber, na verdade? A gente não quer comparar os locais em si, porque esses locais foram escolhidos aleatoriamente. Se eu repetir, vão ser outros locais. E sim como se comporta, ou seja, qual é a variabilidade que existe entre esses locais, né? Então, nesse caso, eu esperaria que a variabilidade fosse pequena, né? Ou seja, que o comportamento fosse similar mudando os locais, tá? Um modelo fixo, a gente vai estimar média geral, efeito de cada tratamento e a variabilidade residual do erro experimental. Já no modelo aleatório, a gente estima, só tem um parâmetro fixo aqui, que é a média geral, e 2 parâmetros aleatórios, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. No fixo, eu tenho 2 parâmetros fixos, que é a média geral e o efeito de tratamentos, e um aleatório, que é a variância residual. No modelo aleatório, tem um efeito fixo, que é a média geral, e 2 aleatórios, que é a variância residual e a variância dos tratamentos, tá? Então, aqui só para ilustrar, né, essa comparação. No modelo fixo, então, eu vou estimar, né, tanto a média geral quanto o efeito de tratamentos, então eu consigo estimar a média de cada um dos tratamentos, e a variância residual, né? E as minhas observações vão ter vão seguir distribuição normal com média mi mais tal de i, ou mi, né, se eu quiser substituir aqui, e variância sigma ao quadrado. Já no modelo aleatório, eu tenho um único parâmetro a ser estimado, que é a média geral, né, de todas as minhas observações. E já a variância é uma soma de 2 variâncias. Então, a minha variância total é a soma da variância entre os tratamentos e da variância residual, né, ou variância dentro dos tratamentos. E com isso, as minhas observações vão ter distribuição normal com média mi e variância total obtida pela soma da variância entre os tratamentos e a variância dentro dos tratamentos. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a estimação de alguns destes parâmetros, tá? Então, considerando o nosso modelo, né, onde as observações são obtidas, né, pelo modelo aditivo mi mais tal de i mais epsilon e j, o valor estimado para cada uma das minhas observações, né? Então, para a repetição J do tratamento I, né, para o meu Y e J, é obtido por mi chapéu mais tal de I chapéu. Ou seja, né, o estimador da média geral e o estimador do efeito de cada tratamento. Tá? Considerando que a soma destes efeitos de tratamento sempre tem que ser nula, né? E considerando isso, a nossa, então, estimativa para a média geral vai ser obtida pela média geral dos tratamentos, y ponto barra, e a nossa estimativa do efeito de tratamento vai ser obtida pela diferença entre a média de cada tratamento e a média geral, tá? Então, as minhas observações, como eu tenho aqui, né, vão ser obtidas de que forma? Como mi chapéu é estimado por y barra ponto, e tal de chapéu é estimado por y e ponto barra, ou seja, né, a média de cada tratamento menos a média geral, y ponto barra. Eu colocando isso, então, né, em substituição a estes, né, nessa expressão aqui, eu acabo, então, né, anulando a média geral aqui e tenho, então, que a estimativa de cada uma das minhas observações é obtida, então, pela média geral de cada tratamento, né? Do tratamento, então, aquela observação, então, né, a estimativa da repetição J no tratamento I é obtida, então, pela média do tratamento I. E os resíduos ou desvios são, então, estimados a partir da diferença entre a observação e a média do tratamento, tá? Então, se a gente voltar, vou só voltar lá para mostrar que foi exatamente isso que a gente fez quando eu mostrei de forma empírica este exemplo aqui, ó, né? Então, eu primeiro estimei média geral como a média de todas as observações, 16. O efeito de tratamento como a diferença entre a média do tratamento e a média geral,
16, 19 menos 16, tá ali o 3. E o erro é estimado como a diferença entre o valor observado, né? Ó, entre o valor observado 20 e a média do tratamento 19. Então, tá aqui o 1, tá? Então, são aqui os resultados que a gente tem aqui. E, por fim, somando todos esses desvios ao quadrado, então aquele 1 que eu mostrei ali, né? Deixa eu só voltar mais uma vez. Este 1 que eu obtive aqui, que é para a observação 20, eu fazendo isso para todas as minhas, ou as outras 8 observações, colocando esses erros ao quadrado, somando, então, eu vou obter, então, a nossa soma de quadrados de erro, tá? Agora, a gente vai poder, então, entender como que é estruturado o teste F. Lembram que a gente disse lá, o teste F é obtido pela razão, então, entre o quadrado médio de tratamentos e o quadrado médio do erro, né? E a gente chegou lá, né, que essa medida, quando os dois valores são muito parecidos, é próximo, né? Muito parecidos, é próximo de 1. Então, a gente vai entender quando que vai ser igual a 1 e quando que a gente vai ter significativo. Então, quando que o quadrado médio de tratamentos vai ser bem maior que o quadrado médio do erro, tá? Então, para a gente estruturar, então, o teste F na nova, a gente vai precisar, para entender como, né, como acontece o teste F, né, e essa ideia, né, da significância ou não do valor F, a gente vai precisar, então, dos quadrados médios esperados, que são estimados pelos quadrados médios calculados, então, na nova, né? Então, o quadrado médio do erro e o quadrado médio de tratamentos. Então, o quadrado médio do erro é uma estimativa de sigma ao quadrado, né? A variância residual. E a variância da componente, que é a variância, né, dos componentes aleatórios das nossas observações. Já o quadrado médio de tratamentos, né, quadrado médio de tratamentos QMT, é uma estimativa da soma da variância residual, sigma ao quadrado, mais uma parte relativa à variabilidade dos tratamentos, se a gente estiver, então, no modelo aleatório, que é, então, R, número de repetições, que multiplica sigma ao quadrado de tal, tá? Ou seja, aquela componente que a gente mostrou, né? Aqui, ó, essa componente aqui, que é a variância entre os tratamentos, tá? Isso no modelo aleatório. Já no modelo fixo, QMT, né, é uma estimativa do quê? Da soma da variabilidade residual mais, né, a soma desta parte fixa aqui, né, que está medindo a variabilidade, né, a diferença que eu tenho entre os tratamentos, que é obtida, então, a partir dos efeitos dos meus tratamentos. Né? Então, R, que multiplica o somatório dos meus efeitos ao quadrado, dividido por T menos 1, número de tratamentos menos 1. E aqui a gente coloca exatamente isso, então, na nossa tabelinha da ANOVA. Né? Então, na tabela da ANOVA, quando a gente olhou lá os cálculos, né, eu tinha os graus de liberdade, né, e os quadrados médios. Agora, os nossos quadrados médios são as nossas estimativas para esses quadrados médios esperados. Estes, né, quadrado médio de tratamento e quadrado médio do erro, no modelo fixo, e estes, quadrado médio de tratamento e quadrado médio do erro, no modelo aleatório, tá? Então, estes são as nossas estimativas para estes quadrados médios aqui, tá? Então, a variância dos efeitos aleatórios do modelo, sigma ao quadrado e sigma ao quadrado de tal, são os componentes de variância no modelo aleatório. E já no modelo fixo, esse nosso somatório de tal de i ao quadrado não é um componente de variância. Por quê? Porque os nossos tal de i não são aleatórios, são sim componentes fixos. Tá? Então, ele mede essa ideia de diferença entre os nossos tratamentos. Tá? E aqui só para mostrar para vocês, né, a modificação nesta fórmula aqui, quando este R não for fixo, né, quando eu tiver um número diferente de repetições, e a diferença nesta parte aqui, então, da fórmula, quando eu tiver, então, esse R não igual ao número de repetições. Tá? Então, aqui, a modificação, então, na parte do quadrado médio esperado para, né, os tratamentos, quando a gente tiver R, então, variando, RI, e aqui, onde este gama aqui é estimado, né, é calculado a partir desta expressão, onde tem aqui o RI, então, o número de repetições diferentes para cada um dos tratamentos, tá?
que a gente observa aqui? Que na nossa classificação de tratamentos, a gente tem dois elementos contribuindo para a magnitude do quadrado médio esperado, né? Um, que é a variação entre os tratamentos, né? Que é os efeitos de tratamentos, e o outro, que é o sigma ao quadrado, que é a variabilidade, né, residual, ou seja, né, é a variância entre as unidades experimentais sobre as quais a gente aplicou os mesmos tratamentos, tá? E ambas são inseparáveis. Então, voltando aqui, né, o que eu estou dizendo é isso aqui, ó. Na causa de variação tratamentos, eu tenho duas componentes contribuindo, né? Aqui na parte, quando a gente tem R variando, R, né, diferente, número de repetições, e aqui quando eu tiver número igual de repetições. Então, eu tenho esta parte aqui, né, que é a variabilidade obtida a partir das observações que receberam o mesmo tratamento, e aqui a parte onde a gente vai estimar a diferença entre os tratamentos, tá? Quando a gente pressupõe um modelo fixo, a soma dos quadrados, né, dos efeitos dos tratamentos, representa a variação entre os tratamentos específicos colocados nesse tratamento. Então, se a gente voltar ao exemplo das variedades, eu estou somando aquelas quatro variedades, né, eu estou considerando aquelas quatro variedades. Ou seja, eu estou somando o efeito das quatro variedades aqui ao quadrado, tá? Quando a gente pressupõe um efeito aleatório, então voltando lá, quando o meu efeito aleatório, eu tenho agora sigma ao quadrado de tal, e não tal de I, o efeito fixo de cada um dos meus tratamentos. E sim agora a variabilidade entre os meus tratamentos como um efeito aleatório. Então, sigma ao quadrado de tal vai representar a variância verdadeira entre todos os possíveis tratamentos. E não só entre os quatro que apareceram, né? Por exemplo, se a gente considerasse aquelas quatro variedades como uma amostra das possíveis variedades disponíveis na população, tá? Então, no nosso exemplo, a gente vai estimar esse sigma ao quadrado de tal, que vai representar, então, vai ser a estimativa, né, da variância na população, de todos os possíveis tratamentos dos quais só T apareceram, né, como uma amostra no nosso experimento. Bom, e aí a gente chega, então, para entender a ideia do cálculo do teste F. Então, só voltar lá na tabelinha, aqui, considerando, então, vamos fazer nessa tabela, tá? O raciocínio vale o mesmo lá para o outro. Considerando nessa tabela, então, com R fixo, né? Número igual de repetições. O meu teste F é o quê? Quadrado médio de tratamento sobre o quadrado médio do erro. E aqui, então, eu tenho os quadrados médios esperados. Então, se eu dividir o quadrado médio esperado de tratamento pelo erro experimental, eu estou fazendo a divisão desta expressão por esta. Então, é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Né? Então, meu teste F é obtido por esta razão. A nossa hipótese nula no teste F, no modelo fixo, a hipótese nula no modelo fixo, ela é formulada da seguinte forma. Ou média A igual a média B igual a média C igual a média D, é uma opção. Ou tal de I igual a zero, né? Ou seja, todos os efeitos, efeito nulo dos meus tratamentos, né? Como o efeito nulo é de que a diferença entre a média do tratamento e a média geral é nula, é a mesma coisa que dizer, então, que todas as médias são iguais, tá? Bom, se esta é a minha hipótese de que os efeitos de tratamento são nulos, se eu colocar, então, tal de I como zero aqui, né? Então, tal de A, B, C e D, dos meus 4 tratamentos, no exemplo das variedades, é zero, eu vou estar somando, então, zero multiplicando por R, no nosso exemplo acho que era 6, né? R número de repetições. Esta parte aqui da nossa expressão para o cálculo do F vai ser anulada, certo? E vai sobrar então que F é só a razão de sigma ao quadrado sobre sigma ao quadrado, que é 1. E quando F é igual a 1, a gente não rejeita H0, lembram? Ela tem que ser significativamente maior do que 1, tá? No efeito aleatório, no modelo de efeitos aleatórios, no modelo aleatório, eu estaria, só voltando lá, né? Eu estaria dividindo esta expressão por esta, né? Pensando na ideia de que o teste F é obtido pelo quadrado médio de tratamentos dividido pelo quadrado médio do erro, né? Então, aqui estão as duas expressões para obter, então, o teste F. A razão, então, entre estas duas expressões. Bom, no modelo aleatório, a hipótese a ser formulada é esta aqui, de que sigma ao quadrado de tal é zero.
ou seja, de que não há variância entre os tratamentos, de que a variabilidade entre os tratamentos é nula, certo? E se isso for verdadeiro, esta parte da expressão, né, vai sair, porque é nula, e a gente fica com a razão sigma ao quadrado sobre sigma ao quadrado, que é 1, e portanto H0 não seria rejeitado. Ou seja, a gente vê que nos dois casos, a hipótese só vai ser rejeitada quando a contribuição ao numerador, né, que traz essa parte da variabilidade dos tratamentos, é significativamente grande. E, portanto, vai resultar, então, num F significativo, bem maior do que 1. Então, quando esta parte aqui for bem grande, eu vou ter um numerador, né, bem maior do que este aqui, né, porque essa é a parte, então, que vai contribuir para que o numerador seja maior, e, portanto, que este resultado seja bem maior do que 1, certo? E quando isso acontecer, aí sim eu vou rejeitar H0. Mesma coisa no modelo fixo, né? Então, quando a contribuição de cada um dos meus tratamentos for bem grande, ou seja, a diferença entre eles for bem grande, os tal de I aqui, né, vão ser grandes também, né? E aí, no momento que eu somo eles ao quadrado, eu vou ter aqui uma componente que vai estar aumentando o valor do meu numerador e, portanto, aumentando bastante de 1, né? Distanciando bastante de 1, maior do que 1, o valor do F. E aí, então, a gente rejeitaria a H0, tá? Então, essa é a ideia para a gente conseguir entender, né, o teste, tanto para o modelo fixo, quanto o teste para o modelo aleatório, ou seja, de onde é que sai o cálculo do F, tá? Além disso, quando a gente estiver, então, no modelo, no caso do modelo aleatório, é comum a gente ter interesse, então, em estimar os componentes de variância. Tá? E obtendo, então, a gente pode obter, né, a estimativa desses componentes da variância utilizando o método dos momentos, que é o método da análise de variância, certo? Que a gente tem ali. Onde a gente vai igualar, então, às nossas estimativas. Né? Então, a gente vai igualar sigma ao quadrado, né, sigma ao quadrado chapéu, à nossa estimativa do quadrado médio do erro. E a mesma coisa... Né? Então, se eu voltar lá, o que eu tinha lá no quadrado médio esperado de tratamentos? Era sigma ao quadrado mais R que multiplicava sigma ao quadrado de tal. Esse chapéu apareceu depois aqui, tá? Deve ser aparecido aqui, tá? Então, tá demais aqui. Depois que a gente iguala. Eu vou igualar, então, isso aqui aos estimadores ao nosso quadrado médio de tratamentos. Bom, como eu já sei como estimar sigma ao quadrado chapéu, a partir do quadrado médio de erro, né? Eu passo ele para o outro lado diminuindo, então vai aparecer quadrado médio de tratamentos menos quadrado médio do erro, vem pro lado de cá, e o R que está aqui multiplicando vai para baixo dividindo. Então tá aqui a forma de eu obter essa estimativa, né, para sigma ao quadrado de tal, tá? Esse é o nosso estimador. Bom, voltando ao exemplo da cana-de-açúcar, então vamos considerar que as nossas cultivares, as nossas variedades de cana-de-açúcar estudadas, A, B, C e D, é uma amostra aleatória de uma população dessas cultivares, dessas variedades, tá? Então, nós escolhemos 4 aleatoriamente. Estas 4 apareceram de forma aleatória, foram escolhidas aleatoriamente, não deliberadamente, tá? Então, esse aqui era o nosso resultado, né, da tabelinha do F, então eu vou usar ele para quê? Né? Primeiro, gente, vamos só entender. Isso aqui a gente tinha visto que era significativo. Bom, agora o que a gente está testando aqui não é mais se existe diferença entre as médias das 4 variedades, e sim se a variância destas variedades é nula ou não. Como isso aqui deu significativo, a gente está rejeitando H0. Qual H0, gente? Esta aqui, ó, de que a variedade entre os tratamentos é nula. Ou seja, a variância significativa entre as variedades de cana-de-açúcar, tá? A partir daí, então, é de interesse estimar as componentes de variância. A primeira componente é a variância sigma ao quadrado, né? Que é obtida a partir da variância residual, quadrado médio do erro. Tá aqui, 100,90 quadrado médio do erro. E depois a gente viu, só voltando aqui, né? Que a outra componente é a variância, essa, né? Da nossa H0. Ó, essa aqui, né? Que a gente rejeitou, ou seja, não é nula, né?
estamos concluindo, né, esperando que ela não seja nula, já que rejeitamos H0, então nós vamos estimá-la. E a gente estima, então, pela diferença entre o quadrado médio de tratamentos e o quadrado médio do erro, dividido por R número de repetições. Então, quadrado médio de tratamentos menos quadrado médio do erro, dividido por 6, que é o número de repetições, 74,1, tá? Então, estão aqui as nossas duas variâncias. E, além disso, existem vários outros coeficientes, outras medidas que poderiam ser calculadas, né, no modelo aleatório. Depois eu vou mostrar para vocês que tem algumas disponíveis aqui nos slides e também no livro, né, que está lá no Moodle, tá? Então eu vou passar rapidinho ali só para mostrar para vocês que existem diferentes componentes que podem ser, né, componentes, indicadores, né, coeficientes que poderiam ser calculados a partir dessas medidas. E a gente vai chamar a atenção de alguns aqui, tá? Então, primeiro chamamos a atenção destes dois, que são as componentes de variância, e agora, a partir delas, eu posso calcular esse coeficiente, que é o coeficiente de correlação intraclasse. Ele é obtido a partir da divisão da variância entre os tratamentos pela soma das duas variâncias, a variância total, que é a variância residual, e a variância de tratamentos. Então, no nosso exemplo aqui, eu vou dividir 74,1, que é a variância dos tratamentos, pela soma das duas variâncias, a variância total, de erro e de tratamentos, tá? E eu chego aqui em 0,4234. E este coeficiente pode ser, né, interpretado como um percentual, ou seja, 42% aproximadamente da variância total, da variância então do rendimento da cana-de-açúcar, é devida às variedades comparadas, ou seja, é de origem genética, né? Então é o quanto que eu espero da variabilidade total no rendimento, que é devido às variedades que eu estou comparando, tá? Bom, no R, como é que eu faço isso lá no R, tá, pessoal? Primeiro, a gente vai precisar usar o pacote LME4, que dentro dele tem a função LMER, tá? Que é o que faz, então, né, o modelo linear para casos de modelos mistos, então, tanto para efeito fixo quanto para efeito aleatório, tá? Então a gente tem essas opções. Aqui no nosso caso não é só um efeito aleatório, porque eu tenho um efeito só, né, gente? Então ou esse efeito é fixo ou esse efeito é aleatório. Mas mais para frente na nossa disciplina a gente vai ter mais, né, quando a gente chegar lá em experimentos fatoriais, a gente vai ter mais fatores e a gente vai poder ter alguns efeitos que vão ser fixos e outros aleatórios. E quando isso acontecer, então na verdade a gente tem um modelo misto, tá? E aí a gente vai usar de novo essa função, tá? A gente vai ver isso mais pra frente, então. Bom, então lá no R, fui aqui pro R. Primeira coisa, só pra gente retomar, né? Já que eu tô voltando ao modelo da cana-de-açúcar, né? Fiquei algum tempinho e aí ele está atualizando o meu R, Cloud. Deixa eu chamar a atenção aqui, tá, gente? Só pra gente mostrar aqui, né? Então, o que eu preciso? Ele é bem parecidinho com o da Nova, né? O AOV que a gente estava utilizando, né? Que é quando eu tenho só, então, é efeito fixo. A resposta, rendimento, né? É função, então, de variedade. E no momento que eu faço, então, barrinha e boto o efeito variedade, isto aqui é a forma de notar que variedade é um efeito aleatório, tá, gente? E depois aqui, vírgula, e eu coloco, então, o meu banco de dados, que é o Canadados, então, que é isso que eu tô dizendo para vocês, que eu vou mostrar lá daqui a pouquinho, que é a leitura, então, dos meus dados das últimas aulas, da nossa primeira aula, né, da nova. E depois eu vou pedir o summary desta análise, tá? E ele vai mostrar aqui para nós, ó, o que eu quero, o que é importante para mim aqui nesse resultado, tá? Esta estimativa aqui, ó, das duas componentes de variância. A componente de variância relativa aos tratamentos e a componente de variância relativa ao resíduo, tá? A soma das duas é a nossa variância total, tá? E aqui ele dá a raiz quadrada dessas duas medidas, que é o desvio padrão, tá? E aqui eu botei para nós, né, que se eu dividir, então, isto pela soma dos dois, que é a variância total, eu chego nos nossos 42%, né, aproximadamente, que é, então, o quanto da variabilidade total se deve à diferença entre as variedades, tá?
Então, lá no R, só para a gente rodar, a primeira coisa que eu fiz, então, né, eu só li aqui os meus dados, disse que variedade é um efeito de fator, tá? E eu vou, então, instalar, meu pacote já está instalado, tá, gente? Então, eu vou só chamar o pacote LME4. Vou rodar, então, essa nova, considerando variedade, né, como um efeito aleatório, utilizando, então, a função LMER, e pedir, então, resumo disto. E aqui aparece, então, para nós, ok? As duas estimativas das componentes de variância, tá? E aqui o nosso efeito fixo, o único efeito fixo, lembram que era o Mi, que é a nossa, estimado então pela média geral, 73,75, tá? A gente já tinha isso lá já tinha visto isso anteriormente, tá? Beleza. Bom, vamos olhar outros dois exemplos agora que fica mais interessante da gente entender a ideia do que seria um efeito aleatório, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui da área de qualidade, tá? Uma fábrica de embalagens de papel recebe a matéria-prima, que é o papel, em rolos. É desejável que as características dos rolos sejam homogêneas, ou seja, a gente esperaria que não existisse diferença significativa entre os rolos, né? Ou seja, que os rolos fornecessem a mesma resistência do papel, tá? Ou seja, que não existisse diferença de resistência, né, à atração entre estes rolos, tá? O engenheiro, porém, suspeita que além da variabilidade inerente, ou seja, dentro dos rolos, né, ou seja, sempre vai ter alguma variabilidade, né? A resistência não é a mesma do início ao fim ao rolo, mas ele está achando que existe uma diferença significativa, ou seja, uma variação considerável, significativa entre os rolos, certo? O que ele fez, então? Ele mediu resistência, né, feita em embalagens de papel, utilizando então o material que vem destes rolos, e ele escolheu aleatoriamente 5 rolos para fazer esse teste. Então ele pegou um rolo 1 e fez com o rolo 1 várias embalagens. Ele selecionou então, né, 7 embalagens, então aqui eu tenho 7 repetições, 7 embalagens que foram feitas com o papel vindo do rolo 1 e mediu a resistência. A mesma coisa, outras 7 embalagens que foram feitas com o rolo 2 e mediu a resistência e assim por diante. Estes 5 rolos, gente, tá? Foram 5 rolos escolhidos aleatoriamente para o teste, tá? Vamos entender a ideia agora. Bom, a fábrica, sei lá, no seu depósito tem trocentos rolos, certo? Ele foi lá e escolheu aleatoriamente 5 para fazer esse teste. O que ele espera? Que não existisse diferença considerável aqui. Esta diferença aqui, gente, bom, ela vai acontecer. A gente espera também que seja pequena. Esta aqui é a variância residual, ou seja, a variância dentro do rolo. Mas também pode existir a variância entre os rolos, né? Então, daí eu estou comparando as variabilidades entre os 5 rolos. E esta aqui a gente esperaria que não fosse considerável, certo? Porque daí estaríamos mostrando que há diferença significativa entre os rolos, ou seja, problema talvez de armazenamento, né, desses rolos, ou das máquinas que produziram cada um desses rolos, tá? Então daí seriam problemas mais complexos a serem resolvidos. Bom, quais são as nossas hipóteses a serem testadas? H0, de que não há variabilidade significativa entre os rolos, ou seja, sigma ao quadrado de tal é 0. E a H1, a hipótese alternativa, de que há sim variabilidade significativa entre os rolos. Sigma ao quadrado de tal é maior que 0. Fazendo a nova, tá? A gente vai fazer isso aqui lá no R, né? Esse cálculo aqui. Agora eu não vou mostrar, então, né, alguns cálculos à mão a gente vai passar. A gente mostrou só quando a gente fez a nossa primeira aula. A gente tem um teste F, então, né? O valor do F, 32,23, que é maior, bem maior, né? Do que o F a 5%, com 4,30 graus de liberdade, 4 no numerador e 30 no denominador, que é 2,69. Portanto, há diferença significativa entre os rolos, certo? Se há diferença significativa entre os rolos, rejeitamos a H0, né? Então, a variabilidade, né, aqui entre os rolos é maior do que 0, significativamente maior do que maior que 0. Só para a gente entender, gente, a gente estava acostumado com uma H0 que era Mi1 igual a Mi2 igual a Mi3 igual a Mi4 igual a Mi5.
né? Então, a média dos 5 rolos iguais. E a alternativa, então, de que existiria diferença entre esses 5 rolos. Vamos ver por que este caso aqui, isso lá no modelo fixo, então. Por que fica mais claro ainda que este caso, então, é um modelo de efeitos aleatórios e não fixo? Se eu tivesse testando, botando a hipótese de Mi1 igual a Mi2, né, aqui, né, comparando a média dos 5 rolos iguais na H0 e eu rejeitando isso, eu estaria agora indo para a próxima etapa, lembram da complementação da ANOVA, onde eu iria identificar onde é que está a diferença entre esses 4 rolos. Ou seja, qual é o rolo que dá maior resistência. E aí, por exemplo, sei lá, testei e vi que foi, sei lá, o rolo 3 deu maior, né? Não, vou chutar aqui, né? O 5, parece que é o que me dá aqui as maiores médias. E ele foi significativamente maior do que todas as outras. Qual é a minha indicação, se fosse um efeito fixo? O rolo 5 deve ser escolhido como rolo de maior resistência. Não tem sentido isso, gente, percebem? O rolo 5 nem existe mais. A gente já usou o rolo 5 para fazer as embalagens. Deu para entender a ideia, gente? Então, não é um modelo de efeitos fixos, porque no modelo de efeito fixo, o meu objetivo é fazer uma comparação entre os tratamentos daqueles tratamentos que entraram no experimento, com o objetivo de fazer uma indicação. Não faz sentido nesse exemplo. Não faz sentido eu comparar aqueles 5 rolos. Não faz sentido eu indicar o rolo 5 como rolo de maior resistência. Porque o rolo 5 não tem mais como ser utilizado. Ele já foi utilizado, certo? O que é importante aqui para nós? Identificar se deu significativo, variabilidade excessiva, significativa entre os rolos. Não seria adequado a gente ter isso, certo? Então eu preciso investigar de onde vem essa variabilidade excessiva, certo? E pode ser de interesse estimar essa variabilidade. Então esse é o nosso próximo passo. Vamos estimar a variabilidade dentro dos rolos, que é a variabilidade residual, que é obtido pelo quadrado médio do erro, aqui 10,62, e a variabilidade entre os rolos, né, que é a variabilidade dos tratamentos, que é obtido pela diferença entre o quadrado médio de tratamentos e do erro, 342,24 menos 10,62, dividido por 7, que era o nosso número de repetições, 47,37. Se eu dividir 47,37 pela soma das duas variâncias, que é a nossa variância total, então a variância total 57,99, a soma das duas, eu tenho o coeficiente de correlação intraclasse, né? Que dá 81,69, ou seja, aproximadamente 82% da variabilidade total se deve à diferença entre os rolos, né? E, portanto, uma variabilidade bem considerável, as causas dessa variabilidade devem ser investigadas e, na medida do possível, eliminadas. Então, agora, eu vou chamar a atenção, né, de como, talvez vocês devem ter visto isso na disciplina de controle de qualidade, como a gente vai nominar essas duas variabilidades. Deixa eu só voltar. Quais variabilidades? A variabilidade residual, que é dentro dos rolos, e a variabilidade dos tratamentos, né, que é a variabilidade entre os rolos, tá? A variabilidade dentro dos rolos, a variabilidade entre os rolos, né? Então, devido aos rolos, a gente vai chamar de causas especiais, tá? Que podem e devem, na medida do possível, ser eliminadas, tá? Como cada rolo, né? Vamos supor, pensem lá que a gente recebe os rolos do nosso fornecedor, né? Voltando ao exemplo ali, a gente viu então que o engenheiro estava imaginando que essa diferença poderia ser excessiva entre os rolos, certo? Ou seja, esse problema pode ser devido ao nosso fornecedor. Se esses rolos, né, são produzidos em diferentes máquinas no nosso fornecedor, então uma diferença entre as máquinas deveria ser investigada e poderia ser devido à falta de manutenção. Então, algumas máquinas poderiam estar muito velhas, precisariam de manutenção ou ainda ser trocadas, ou ainda algum problema de setup das máquinas, tá? Então, por isso eu tenho que identificar a causa, né? De onde veio essa variabilidade excessiva. Além disso, pode ser diferença entre os lotes de produção,
né, que pode ser devido à qualidade da matéria-prima, né, utilizada em cada um dos lotes. Então, se eu identificar que esses rolos vieram de diferentes lotes, pode ser devido à matéria-prima do papel, né? Então, sei lá, a madeira para a produção desse papel, certo? Ou ainda a questão de estocagem, gente. Então, às vezes pode ser estocagem do fornecedor ou ainda estocagem nossa ali, né, da empresa, do próprio engenheiro, né? Então, se esses rolos tiver com algum problema na armazenagem, pegando algum tipo de umidade, alguma exposição ao sol, alguma coisa assim que poderia ter interferido na qualidade do papel, ela pode ter atingido mais ou menos determinados rolos. E por isso a diferença entre os rolos ter dado muito grande. A variabilidade entre os rolos ter dado muito grande. Então, tudo isso são as fontes de variação, né? As causas dessa variabilidade especial que devem ser identificadas e eliminadas. Já a variabilidade devido ao erro aleatório, ou seja, variabilidade dentro dos rolos, a gente chama de causas comuns e inerente ao sistema de estudo. Sim, a gente gostaria sempre de tentar eliminar também essa variabilidade, mas daí neste caso aqui a eliminação precisaria de modificações maiores no sistema como um todo e poderia não se justificar economicamente. Neste caso aqui, né, gente, pensem, da variabilidade total, quase 82% são causas especiais e, portanto, 18% só são as causas comuns. Então, por isso que essas causas especiais, nesse caso aqui, mais ainda se justifica ainda a gente identificar elas e eliminá-las, tá? Bom, no R, como é que eu faço isso? Eu tenho lá, então, duas etapas no R, tá? Então, estou aqui no meu outro exemplo, onde eu vou ler lá o banco qualidade rolos, que é um arquivo em Excel que eu disponibilizei para vocês. Eu vou chamar, então, banco rolos, o nome do nosso banco de dados, certo? Eu vou chamar rolos, né, como o nosso fator de tratamentos. Então, eu preciso colocar ele como um fator, porque ele é numérico, 1, 2, 3, 4 e 5, né? Senão, na hora de fazer aqui... Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é considerar rolos como um efeito fixo, certo? Só para sair a tabelinha da nova para a gente, tá? E aí eu tenho o nosso 32,23 que a gente tinha, altamente significativo, tá? Então, é menor do que 0,1% a probabilidade. Qual a nossa conclusão? A gente rejeita H0. E a H0 é de que sigma ao quadrado, então vamos só voltar aqui um pouquinho, de que este sigma ao quadrado aqui, né, de tal, ou seja, né, a variabilidade entre os tratamentos, está sendo rejeitada, não é nula, é significativamente maior do que zero, né? Então foi isso que a gente obteve nesta análise aqui, neste F significativo. Agora, usando a função LMR e botando o rolo como um efeito aleatório, pedindo então, né, os resultados desse modelo, eu consigo estimar então as nossas componentes de variância. O 47,37 e o 10,62 que a gente tinha aqui, feito à mão, né? Ó, o 10,62 e o 47,37, tá? E além disso, só para mostrar aqui, né, que também sai o nosso 74,9 aproximadamente, que é a média de resistência geral, né? Então é a estimativa para o nosso Mi, média geral, tá? Para a gente finalizar, vamos olhar um outro exemplo, onde a gente tem o seguinte: um pesquisador está interessado em avaliar se a temperatura média do corpo de animais de uma mesma espécie é constante. A gente esperaria, né, já que esses animais são da mesma espécie, que não, né, esperaria que não tivesse muita diferença da temperatura corporal entre eles, tá? Bom, então eu fui lá, né, como é impossível a realização de um experimento com todos os animais da espécie, a gente sorteou 5 animais e fez 4 medidas de suas temperaturas de forma completamente casualizada, tá? Então aqui os nossos resultados. Então eu tenho 4 medidas para o animal 1, 4 medidas para o animal 2 e assim por diante até 4 medidas para o animal 5, certo? Óbvio que a gente vai ter variabilidade, né, de diferença entre as medidas, né, porque, sei lá, essas medidas foram feitas em dias diferentes, né, em momentos diferentes do dia, tá? Então, há uma diferença de temperatura corporal de cada um dos indivíduos, tá?
Mas essa diferença entre os animais, a gente esperaria que não fosse consideravelmente grande, já que os nossos animais são da mesma espécie. Então essa é a nossa H0, que a variância entre os animais é nula, certo? Contra uma alternativa de que ela é significativamente maior do que zero, tá? Bom, então tá aqui a nossa H0, né, e a hipótese alternativa. Fazendo os cálculos, né, dos quadrados médios, da soma de quadrado, grau de liberdade e os quadrados médios, o valor do teste F deu 13,03, significativo a 1%, porque o F é 1%, com 4 graus de liberdade no numerador e 15 no denominador, é 4,89. 12,03 é significativamente maior, portanto, rejeitamos H0. Há, sim, diferença significativa entre, então, as temperaturas dos animais, né? Então, a variabilidade é significativamente maior que zero. A temperatura corporal não é constante para todos os animais da espécie estudada, ou seja, a temperatura média corporal varia significativamente de animal para animal. Bom, na sequência aqui, gente, a gente mostra de forma né, a como estimar cada várias medidas, né, do nosso modelo. Então aqui tem a estimativa do MI, média geral, né, onde a gente já tinha dito anteriormente que o y barra ponto ponto era o nosso estimador. Depois a gente tem, aqui a gente mostra como obter a variância dessa média para poder estimar ela, aqui, né, ter uma estimativa intervalar para esta média. Né? Então, aqui no nosso exemplo, a gente mostra como obter essa estimativa intervalar. Né? Então, a gente tem com confiabilidade de 95% de que a temperatura média corporal, né? A média geral, a gente já tinha a média geral lá atrás, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui, ó. Média geral, 26,85. A estimativa intervalar vai ser que está entre 23,07 e 30,63, tá? Depois a gente tem a estimativa da componente de variância residual, né, o sigma ao quadrado. Então aqui a gente mostra como obter a estimativa pontual e também a estimativa intervalar, tá? A estimativa pontual 3,08, que é o valor do quadrado médio do erro. E aqui eu tenho a estimativa intervalar, né, utilizando a distribuição Q quadrado. Depois a mesma coisa, né, fazendo a estimativa para a componente relativo aos tratamentos, então sigma ao quadrado de tal. Então a estimativa pontual, né, como que eu obtenho, a gente tinha visto, né, que é a diferença entre o quadrado médio de tratamentos e o quadrado médio do erro, dividido por R, né, o número de repetições, tá? Pode aparecer estimativa negativa, tá, gente? E aí não tem sentido, então daí neste caso a gente zera essa componente, tá? A gente pode também, então, estimar, né, essa componente a partir de um intervalo de confiança. Então aqui aparece como estimar essa componente a partir do intervalo de confiança. E aqui a gente tem, né, então, a primeira estimativa pontual, 8,5. A gente vai olhar esses resultados todo no R, tá, gente? E a estimativa intervalar 3,06 a 70,2. E depois tem alguns outros coeficientes que podem ser estimados, tá? Então aqui eu vou passar, tá, gente? Até porque tem mais coeficientes além destes que eu tô mostrando, aqui tem outro. Aqui o que a gente tem é o coeficiente de correlação intraclasse, que a gente já tinha mostrado, né? Que é um coeficiente de interesse. Então aqui a gente estima ele, 73%, e também, estimativa pontual, e também a estimativa intervalar. E aqui, então, no R, como a gente obtém, então, essas nossas análises, tá? Então, primeira coisa aqui, o exemplo dos animais, o banco de dados que disponibilizei para vocês lá, né? Temperatura, underline animais, que é um arquivo de Excel, e eu vou ler, né, como banco animais. Os meus animais também são uma variável numérica, né? 1, 2, 3, 4 e 5, então eu preciso ler ela como um fator para poder fazer a ANOVA, tá? Então, o próximo passo é a ANOVA, a OV, né? Para sair a tabelinha, aqui o nosso 12,02, né? O teste F. Altamente significativo, né? Então, a probabilidade, né? É menor do que 0,1%.
E depois, então, né, aqui é só para a gente calcular o teste F, rejeitar H0, ou seja, sigma ao quadrado de tal é significativamente maior que zero, rejeitamos H0. E agora, então, nós vamos considerar os animais como um efeito aleatório para poder, então, estimar os nossos componentes de variância, tá? Então, aqui, né, eu fiz essa análise e peço os componentes. Então, aqui as nossas componentes, 8,49, né? Lembra que eu tinha mostrado para vocês? Vamos só dar uma voltadinha aqui. Onde é que está? Aqui, ó. 8,5, né? 8,49, arredondando, 8,5. E a outra componente, 3,08, que é o nosso quadrado médio do erro. Voltei aqui. Ó, 3,08, que é o quadrado médio do erro, tá? Então, são as estimativas pontuais. Também tínhamos estimado lá, né, a média geral, que é o efeito fixo, 26,85. Então, deixa eu só voltar e mostrar para vocês. Algumas coisas aparecem, então, no R, tá? Ele nos entrega, ó, o estimador da média, 26,85, tá aqui a estimativa pontual. E a partir desta função, né, eu consigo alguns intervalos de confiança, tá, pessoal? Ó, então eu tenho aqui o intervalo de confiança das nossas medidas, tá? Primeiro, da média geral, do 26,85, então entre 23,9 e 29,7, 29,8, tá? Aqui dá uma diferençazinha, tá? Outra medida que eu tenho aqui, na verdade, são sigma, tá? Ou seja, são os desvios. Então, o primeiro aqui, né? O primeiro aqui, este, é o intervalo de confiança para o desvio entre tratamentos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que seria neste nosso exemplo. Este intervalo de confiança aqui, raiz quadrada dessas duas medidas, porque aqui eu tenho a variância entre os tratamentos. Então, se eu tirar a raiz quadrada deste e deste, né, eu chego neste intervalo de confiança aqui. E o de baixo, a mesma coisa, é o intervalo de confiança agora para o sigma, ou seja, para o desvio padrão residual, que a gente tem aqui neste resultado aqui, ó. Só que aqui eu tenho a variância residual, intervalo de confiança para variância residual. Ou seja, se eu pegar a raiz quadrada dessa medida e desta medida, eu chego nestes dois extremos para o intervalo. Tá, pessoal? Então, é isso que a gente mostra aqui na sequência, tá? O resultado no R, então, mostrando aqui, né, a estimativa das nossas componentes, tá? A componente de variância entre os tratamentos, então entre os animais, dentro dos animais, e aqui a parte fixa, que é a média geral da temperatura corporal dos animais. E aqui, então, mostrei para vocês também o resultado do coeficiente de correlação intraclasse, 73,4, que é, então, o percentual da variabilidade total que se deve à diferença entre os animais.